Capítulo 10. A senhora Hurst e a senhorita Bingley passaram parte da manhã junto da doente que, embora lentamente, continuava melhorando. O dia transcorreu de modo idêntico ao anterior. À noite, Elizabeth juntou-se ao grupo na sala de estar. Desta vez, porém, apenas o Sr. Hurst e o Sr. Bingley jogavam cartas. O Sr. Darcy escrevia e a senhorita Bingley, sentada junto dele, observava os progressos da carta, desviando repetidamente a atenção com mensagens para a irmã. Quanto à senhora Hurst, assistia ao jogo dos dois cavalheiros. Elizabeth pegou num pequeno trabalho de costura e entreteve-se a ouvir o que se passava entre Darcy e a companheira. Os constantes elogios tecidos por esta, tanto à volta da letra quanto à uniformidade das linhas e ao comprimento da carta, e a indiferença total com que esses mesmos elogios eram recebidos, formavam um curioso diálogo, que correspondia exatamente à opinião que ela tinha de cada um. A senhorita Darcy ficará feliz ao receber tal carta. Ele nada respondeu. O senhor escreve impressionantemente rápido. Está enganada. Escrevo até bastante devagar. Quantas cartas terá de escrever durante o ano? Cartas de negócios também. Que tarefa odiosa não seria para mim. Considere-se então muito feliz por tal tarefa dizer respeito exclusivamente a mim. Por favor, diga à sua irmã como anseio tornar a vê-la. Já escrevi isso e foi também a seu pedido. Parece-me não estar inteiramente satisfeito com sua pena. Deixe que eu afio-as muito bem, sabe? Agradeço, mas prefiro eu mesmo fazer isso. Como consegue escrever de forma tão regular? Ele se manteve em silêncio. Diga à sua irmã que fiquei encantada por saber do seu progresso na Arda e, por favor, diga-lhe também que fiquei encantada com o pequeno esboço que ela fez de uma mesa, que eu achei lindo e infinitamente superior ao da senhorita Grantley. Importa-se que eu guarde seu encantamento para um outro dia quando tornar a escrever para ela? No momento não tenho mais espaço. Oh, não tem importância. Em janeiro estarei com ela. Mas escreve-lhe sempre cartas tão compridas e encantadoras, Sr. Darcy. Em geral são compridas, mas se são sempre encantadoras ou não, não cabe a mim dizer. Na minha opinião, uma pessoa que escreve uma carta comprida e com facilidade não pode escrever coisas desagradáveis. Tal elogio não se enquadra a Darcy, Caroline, observou o irmão, pois ele não escreve com facilidade. É com dificuldade que ele procura palavras de 4 sílabas, não é verdade, Darcy? Minha maneira de escrever é bastante diferente da sua. Oh, exclamou a senhorita Bingley, Charles é descuidado para escrever. Omite metade das palavras e risca o resto. As minhas ideias fluem com tal rapidez que não me dão tempo para exprimi-las, por isso, minhas cartas às vezes não transmitem ideia alguma aos meus correspondentes. A sua humildade, Sr. Bingley, interveio Elizabeth, desarma a censura. Nada há de mais enganador, disse Darcy. Não passa, por vezes, de uma simples preguiça mental, ou então de uma fanfarronice. E qual das duas me atribui? Fanfarronice, pois confessa que tem orgulho da sua escrita defeituosa, considera-a resultante da rapidez de pensamento e de um desleixo na execução que você acha louvável ou pelo menos altamente interessante. Aprecia muito a faculdade de fazer qualquer coisa com rapidez, sem se preocupar com a imperfeição da execução. Quando esta manhã disse à senhora Bennet que se alguma vez resolvesse deixar Netherfield, em 5 minutos o teria feito, estava tecendo uma espécie de autoelogio. Mas o que você encontra de louvável numa precipitação que necessariamente deixará assuntos importantes de lado? Isso não, exclamou Bingley. Não relembremos senão os disparates ditos durante a manhã. Mas juro pela minha honra que acreditei ser verdade aquilo que disse sobre mim, assim como acredito neste momento. Pelo menos não me tornei apressado sem necessidade, apenas para me exibir perante as senhoras. Acredito em sua sinceridade, contudo, não estou de modo algum convencido de que partiria com tal celeridade. Seu comportamento dependeria tanto do acaso quanto de outro homem qualquer. E se, já em cima do cavalo, um amigo dissesse «Bingley, seria melhor ficar aqui até a semana seguinte, provavelmente você concordaria». Isso apenas prova, respondeu Elizabeth, que o Sr. Bingley não fez inteira justiça ao seu temperamento. Deu agora um destaque que antes nunca pensou em dar.
Estou muito grato, disse Bingley, pela sua maneira de converter o que o meu amigo disse num elogio à doçura do meu gênio, mas creio que está atribuindo a ele uma intenção que não tinha, pois pensaria que em tais circunstâncias eu deveria recusar a sugestão e partir imediatamente como tinha resolvido. Mas, neste caso, considerará o Sr. Darcy a precipitação da sua intenção original de algum modo redimida pela sua obstinação em aderir a ela? Francamente, não sei. O próprio Darcy explicará melhor do que eu. A senhorita deseja que eu lhe apresente uma explicação para opiniões que me atribuo, mas que eu não reconheço como tal. Admitindo que fosse assim, a senhorita Bennet deve notar que o amigo que interpela o Sr. Bingley para que fique e adie seus planos de partida apenas expressa um mero desejo. Fará o que quiser sem se justificar. Ceder pronta e facilmente à persuasão de um amigo não é, por conseguinte, nenhum mérito segundo o senhor. Ceder sem convicção também não abona em favor do entendimento dos dois. Senhor Darcy, parece-me que o senhor não reconhece a influência da amizade e da afeição. Certa estima pelo solicitante pode, com frequência, levar alguém a ceder prontamente à solicitação que lhe é feita, sem que para isso precise de argumentos que o convençam. Note-se que não me refiro particularmente ao exemplo que o senhor apresentou de meu amigo Bingley. Neste caso específico, penso que o mais aconselhável do senhor era, pela ocasião, e nessa altura, discutir o comportamento do cavalheiro em causa. Mas, na generalidade, de amigo para amigo, em que um deles é solicitado pelo outro a modificar uma resolução de pouca importância, o senhor levaria mal por atender prontamente a esse desejo? Não seria aconselhável, antes de prosseguirmos no mesmo assunto, precisar tanto o grau de importância que se queira atribuir à dita solicitação, quanto o grau de intimidade existente entre os dois? Com certeza, concordou Bingley, vamos a isso, e sem esquecer o peso e a altura de cada um, pois na argumentação pesarão mais do que julga a senhorita Bennet. Garanto-lhe que se o Sr. Darcy não fosse tão alto, não o teria em tão grande estima quanto o tenho. Confesso não conhecer pessoa mais enfadonha que Darcy em certas ocasiões e determinados lugares, particularmente na própria casa e em um domingo de manhã em que nada tem para fazer. O Sr. Darcy sorriu, mas Elizabeth, adivinhando nele certa ofensa, reprimiu o riso. A senhora Bingley, por sua vez, manifestou calorosamente seu ressentimento da afronta por ele recebida numa repreensão ao irmão pelos disparates que acabara de dizer. "Percebo qual é o seu intento, Bingley", disse o amigo. "Não gostou dos argumentos e agora quer se calar." Talvez tenha razão. O argumento anda de mãos dadas com a discussão. Agradeço se aguardarem até eu sair da sala. Podem então dizer tudo o que quiserem a meu respeito. "O que o senhor pede", disse Elizabeth, "não representa nenhum sacrifício para mim. Quanto ao Sr. Darcy, tem a carta para acabar." O Sr. Darcy seguiu o conselho e acabou a carta. Uma vez terminada tal tarefa, pediu à senhorita Bingley e a Elizabeth que lhe dessem o prazer de ouvir um pouco de música. A senhorita Bingley se encaminhou com vivacidade para junto do piano. Após delicadamente oferecer a vez a Elizabeth, que sinceramente recusou, sentou-se ela mesma ao instrumento. A senhora Hurst veio cantar com a irmã, e enquanto estavam assim ocupadas, e ela folheava alguns livros de música espalhados sobre o piano, Elizabeth reparou na insistência com que os olhos do Sr. Darcy a procuravam. Custava para ela admitir que pudesse constituir um objeto de admiração para tão grande homem. A ideia de que ele a fitasse porque ela o desagradava lhe parecia mais estranha ainda. Concluiu, por fim, que talvez lhe chamasse a atenção por, de acordo com as noções dele de decoro, encontrar algo de mais errado e repreensível do que em qualquer outra pessoa presente. Tal suposição estava, porém, longe de magoá-la. Não simpatizava com ele o suficiente para se preocupar com a opinião que pudesse formar a seu respeito. Após ter tocado algumas canções italianas, a senhorita Bingley mudou o ritmo para uma alegre área escocesa. No mesmo instante, o Sr. Darcy se aproximou de Elizabeth e lhe disse: "Não se sente seriamente tentada, senhorita Bennet, a aproveitar tal oportunidade para dançar?" Ela sorriu, mas não respondeu. Ele repetiu a pergunta, um pouco espantado com o silêncio de Elizabeth. "Oh!" exclamou ela. "Já o escutei antes, mas ainda não havia decidido o que lhe dizer em resposta." O senhor
Desejaria que eu lhe dissesse sim, de modo a ter o prazer de desprezar meu gosto, mas deleito-me sempre em sabotar tais planos de um desdém premeditado. Resolvi, por isso, dizer-lhe que não me apetece dançar. Agora despreze-me, se tiver coragem. Realmente, não tenho coragem. Elizabeth, que esperava ofendê-lo, ficou espantada com sua delicadeza. Transparência na garota, um misto de doçura e malícia que a impossibilitava de ofender alguém. Além disso, Darcy nunca antes se sentira tão fascinado por uma mulher. Chegava mesmo a acreditar que, se não fosse pela inferioridade dos parentescos dela, estaria no perigo iminente de se apaixonar. A senhorita Bingley viu ou suspeitou o suficiente para sentir certo ciúme, e sua enorme ansiedade pelo restabelecimento da querida amiga Jane era de certo modo reforçada pelo desejo de se ver livre de Elizabeth. Tentava frequentemente suscitar em Darcy o desagrado pela hipótese, falando-lhe do suposto casamento entre os dois e da felicidade que ele iria encontrar em tal aliança. Quando, no dia seguinte, os dois passeavam pelo bosque, disse: "Espero que não deixe de dar a entender à sua sogra, assim que tal acontecimento se realize, qual a vantagem de se manter calada. E, se tiver poder para tanto, não se esqueça de tirar das suas cunhadas mais novas a mania de andar atrás dos oficiais. E, se me permite mencionar assunto tão delicado, faça o possível por refrear a pretensão ou a impertinência que a eleita do seu coração possui. Tem mais alguma coisa a propor para minha felicidade doméstica? Oh, claro que sim! Reserve um lugar para os retratos dos seus tios Phillips na galeria de Pemberley. Coloque-os perto do seu tio-avô, que foi juiz. A área é a mesma, só que em níveis diferentes. Quanto a um retrato da sua Elizabeth, eu a aconselho a não o mandar pintar, pois que pintor retrataria com justiça olhos tão bonitos? Não seria fácil captar a expressão, mas sua cor e forma e as pestanas tão delicadas e perfeitas poderiam ser copiadas. Nesse momento, encontraram-se com a senhora Hurst e a própria Elizabeth, que vinham de outro caminho. Não sabia que também tinham intenção de passear, disse a senhorita Bingley, um pouco confusa, com receio de que elas tivessem escutado a conversa. Trataram-nos muito mal, respondeu a senhora Hurst, fugindo de nós e sem nos dizer que vinham passear. E tomando o braço que o senhor Darcy tinha livre, deixou Elizabeth sozinha. O caminho dava apenas para 3 pessoas. O senhor Darcy, sentindo a falta de delicadeza das irmãs, imediatamente disse: "Este caminho não é suficientemente largo para todos nós. Aconselho, por isso, a tomarmos a Alameda." Elizabeth, que não se sentia tentada a continuar em tal companhia, respondeu sorridente: "Não, não, continuem. Compõem um grupo tão encantador e pitoresco que a admissão de uma 4ª pessoa apenas o estragaria. Até logo!" E partiu alegremente, acalentando em si a esperança de, dentro de 1 ou 2 dias, se encontrar de novo em sua casa. Jane melhorara tanto que, nessa mesma noite, tencionava deixar o quarto durante algumas horas e juntar-se ao serão.